Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas. Ele é criador das páginas lá no Facebook Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas, entre outras relacionados a patrimônio histórico e preservação da memória. Boa noite, Rafael. Tudo jóia? Boa noite, João. Tudo bom? Qual é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai falar, né, de um transporte ferroviário, né, vamos dizer assim, porque é sobre trilhos também, né, que seria também uma atração turística aqui em Poços de Caldas, mas infelizmente está desativado, né, que é o nosso funicular, né. E poucas cidades têm, né, um funicular, né, Rafael? Sim. Não é todo lugar que tem, não. Né? Então, no Brasil tem poucos lugares que tem, realmente. Mais onde tem esse tipo de funicular, né, esse tipo de veículo aí, que são elevadores, né? É um tipo de elevador turístico até, vamos dizer assim. Né? Onde mais tem é lá pro lado da Europa, né, no Portugal principalmente, né? Um dos lugares que mais tem lá. E tem também, assim, né, no México, tem nos Estados Unidos e no Brasil tem alguns lugares também. Mas aqui em Poços de Caldas, né, é interessante a gente falar sobre isso porque cada vez, né, os veículos que a gente tem, que é ferroviário, acabou se perdendo, né, desativado. Vai sucateando. A gente tinha o trem, né, que antigamente já desde 1986 e acabou desativando em 1988, né? E depois disso a gente teve o monotrilho também, né? Que estão até tentando reativar ele, mas nada até então, né? Que passou até para agora em janeiro, né? Janeiro de 2020. Segundo o prefeito Sérgio Azevedo, né? Ele recebeu lá um contato da empresa alemã que se comprometeu a fazer um estudo de viabilidade técnica para a reativação ou não do monotrilho. Eles pediram um prazo de mais um mês, né? O prazo aí seria dezembro de 2020, aí o pessoal ali pediu mais um mês, então a gente espera que em janeiro de 2020, né, Rafael, tenha uma decisão ali agora para resolver de vez, né? Ou volta a funcionar ou não volta, né? Eu até falei nas redes sociais, vamos ver se a gente entra de pé direito, né? O que seria pé direito em relação ao monotrilho? Ou ele vai reativar, né, como alguns esperam, ou então vai demolir, ou então vai fazer alguma outra coisa com ele, né? Isso seria uma forma da gente ter um ponto positivo, porque o que seria um ponto negativo é a gente não ter nada, né? Ficar postergando e não ter agora nada, né? É uma novela antiga. Ficou até um ano inteiro agora, desde que pegou a prefeitura, e agora vamos ver se resolve ou não na questão do monotrilho, né? E aí, assim, além desse, tem o funicular, né? Que é mais uma atração que tem ali no Complexo Santa Cruz, né? Exato. Ele foi feito ali, né, pela empresa Pricole, né? Pricole LTDA, que era do Leonardo Pricole, sobrinho. É uma atração portuguesa, né? Então ele é português também, ele fez ali no complexo, né? Funcionando ali com o elevador para toda aquela parte. Inicialmente, né, seria para residência, ali, tudo mais, ele levar até o complexo, mas ele também tinha uma outra questão que era para ajudar mesmo na mobilidade urbana, né? Que o pessoal que está ali na rua Junquese queira subir até lá no santuário Nossa Senhora de Fátima. E antigamente tinha lá, né, quando a pessoa subia no complexo, vocês podem ver nessa foto aqui, tinha ali o passadiço. E o passadiço ele levava até no complexo lá, quer dizer, lá no santuário Nossa Senhora de Fátima. Né? Entendi. E é muito interessante a gente estar destacando essa questão do funicular, Rafael, porque por incrível que pareça, muita gente não tem a menor noção do que seja e sequer como se chama, né? Verdade. Então, se eu já ouvi falar, já ouvi pessoas dizendo, é o elevador que sobe, é o trenzinho que sobe, mas nunca as pessoas se referem a esse equipamento como funicular. Inclusive, até aproveitando aqui uma deixa que o Rafael deu, a gente já fez programas resgatando sobre o teleférico, né, sobre o monotrilho, né, e sobre o próprio trem, né, que o Rafael citou aí no começo do programa, mais um tipo de transporte ferroviário, apesar de não ser um trem propriamente dito, mas lembra aí a estrutura e o sistema de funcionamento. E como o Rafael falou, o objetivo realmente seria ele fazer
o transporte, né, de quem está ali na Rua Junqueiras, né? O acesso, inclusive, ali para quem não sabe, se dá através daquela travessa, né, ali bem do lado da Câmara Municipal, né, onde tem o edifício Bauxita, né, e a gente vê ali onde seria o acesso, inclusive ao lado do funicular tem também um edifício residencial, né, Rafael? Eu não sei, eu não sei se seria possível também o funicular levar pessoas até parte alta do prédio ali, né? Mas de qualquer forma o objetivo do funicular seria levar as pessoas aqui do térreo, né? Ou seja, da Rua Junqueiras até o alto do Morro de Santa Cruz, onde está a capela, né? Porque o funicular desembarca ali, vamos dizer assim, ao lado da capela de Santa Cruz. Inclusive ali o residencial ali agora tem até um nome ali, né? Bela Vista Turística, alguma coisa assim. Tem um nome, né? Colocaram uma plaquinha lá, o nome lá. E até seria até, né, referente até o próprio ali funicular, né, porque realmente teria uma bela vista, o pessoal subindo ali, né, que nem o nosso amigo Rubens Caruso, ele até colocou no blog dele, no Memórias de Poço, né, um dia que ele foi lá no funicular, né, e lá ele tirou a foto e daí você pode ver a visão, que é o que vocês podem ver, a visão, né, da cidade, assim, dentro do funicular, né. Então é bem bonito, né? Então realmente teria uma bela vista ali, né? Turística ali. Poços tem belas vistas, né? De vários pontos da cidade e realmente seria muito importante. Agora, voltando à questão do funicular, eu estava lembrando aqui de um fato interessante, que em 2017, o atual presidente da Câmara Municipal, o professor Carlos Roberto de Oliveira Costa, ele fez uma sugestão de se reativar, não propriamente o funicular, mas se construir ali nas imediações, não sei se seria possível, uma escadaria, né, para se levar as pessoas aqui do térreo, né, eu estou dizendo térreo só para o pessoal se situar, aqui da Rua Junqueiras, né, até o alto do Complexo Santa Cruz, porque ali do lado, como eu falei, tem a Capela de Santa Cruz e poderia ser aí uma nova atração turística, né? E explorar também a questão do turismo religioso, né, Rafael? Porque a capela é tombada, né? A gente já destacou isso várias vezes, né? Inclusive o vereador, né, o Carlos, ele colocou uma foto, né, quando ele estava falando, essa foto aqui, que vocês podem ver a escadaria que tinha antigamente. Exatamente, para reativar essa escadaria, né? O professor Carlos tinha essa intenção, o professor Carlos, ele é católico, né, praticante, ele é muito devoto ali, e ele fez essa sugestão, até uma sugestão interessante, porque iria se explorar, né, Rafael, essa questão do turismo religioso. Mas o negócio, por enquanto, não saiu do papel, mas teve um outro desdobramento, a escadaria, né? Então, a escadaria, eu acho assim, que seria bem legal, né, pra gente ter ali. Até se foi um formato, assim, realmente uma escadaria bem com um jeito religioso. Dá até para pagar promessa, né, se precisar, né? Exato, então fica uma coisa assim legal, porque o pessoal já usa ali, né, para a Capela Santa Cruz é usada ali para a festa São Benedito, né? Então todo o pessoal... Só que eles têm que subir lá por trás, né? Aquela volta pelo Sesc, ali pelo Santuário de Fátima, né? O acesso é mais complicado. Por ali seria muito mais fácil. Apesar do que, né, Rafael, para fazer essa cerimônia, essa solenidade que acontece na festa de São Benedito, no dia 3 de maio, né? Todo dia 3 de maio tem a procissão ali que sai da Capela de Santa Cruz, passa aqui pela Capela de Santo Antônio, aqui na São Paulo, e termina aqui no São Benedito, aqui na igreja de São Benedito. E realmente seria muito interessante, e eu falei de desdobramento da escadaria pelo seguinte motivo. Eles estão fazendo ali um empreendimento ali no Morro de Santa Cruz, né? É verdade. Inclusive esse assunto aí já foi discutido em audiência pública na Câmara Municipal, e não sei se você se lembra, Rafael, foi falado lá que uma compensação, vamos dizer assim, né, seria a reativação da escadaria, mas no lugar do funicular. Então aí não dá, que complica, né? Eu vi que era até uma Condefac tinha falado sobre isso, né? Mas revogaram, né? A ideia que fazer uma escadaria ali, pelo que eu vi do projeto, era ter uma escadaria que a mim não agradou muito, porque não tinha muito um aspecto religioso. Podia ter assim, né, no formato, algumas dizeres, umas escritas, uma coisa assim, né? Ou umas fitas, sei lá, uma decoração religiosa mesmo naquela escadaria. Mas pelo que eu vi, parece uma escadaria moderna até, assim. E ia fazer no lugar do... Mas talvez eles não pudessem fazer uma coisa com temática religiosa, porque o espaço ele é público, né? Então, assim, se fosse um espaço particular, aquele ponto ali, talvez fosse possível fazer. Mas como eu acho que aquele ponto ali é público, não teria como você fazer ali uma escadaria com
temática religiosa. Então eles fizeram uma escadaria padrão ali, evidentemente como o Rafael, eu sinceramente não vi depois o projeto dessa escadaria em específico, né? Mas deve ser uma escadaria, assim, vamos dizer assim, que sem menção a qualquer tipo de religião, porque a gente sabe que o Estado é laico, né? Então o Estado não pode pender para um lado ou para o outro. Mas seria interessante a escadaria mais o funicular, né? Sim, então, daí o Condefax mesmo falou, o presidente, né, do Condefax, quer dizer, que ele era o presidente, né, o Ralph Matavelli, até falou que isso foi revogado, que não ia de forma alguma desativar o funicular, que ia manter. Então o pessoal ia subir pela escada, até para pagar a promessa, né? E quem não quer pagar a promessa vai pelo funicular, né? Exatamente, né? Quem não tiver mobilidade, né, para pagar a promessa ali pela escadaria, poderia ir para o funicular. Mas a gente vai fazer até mesmo assim, uma importante nessa questão, porque quem vai bastante nas igrejas também são pessoas assim, idosos, né? Gostam de visitar. Sim. E aí imagina, um idoso subir toda aquela escadaria. Não tem jeito. Vai pelo funicular, que é mais fácil. A gente vai fazer uma breve pausa, a gente volta no segundo bloco com mais funicular. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o segundo bloco do programa Resgatando. Na edição de hoje o tema é o funicular, localizado ali do lado da Câmara Municipal na Rua Junqueiras, que levava, né, as pessoas ali da Rua Junqueiras até o alto do Morro de Santa Cruz para acessar a Capela de Santa Cruz. E agora a gente falando do funicular, né, o Rafael, toda essa situação, patrimônio histórico e tudo mais, o que a gente tem de concreto em relação ao funicular hoje, 2019, é que ele está, além de abandonado, alvo de vandalismo. Né? Exatamente, é isso que é triste demais, né? Que a gente falou no bloco anterior, tantas possibilidades, tanto o que poderia fazer ali para agregar ao turismo da cidade, né? Quer dizer, aumentar, melhorar e tal ali, ser uma atração. E a situação que ele está, assim, atualmente, né? Olha, eu realmente não sei como isso aconteceu, sabe? Primeiro, o vidro dele ali em agosto ali foram quebrados, tiraram o vidro ali. Será que a gente consegue mostrar aqui uma foto que você postou no Facebook, o antes e o depois do funicular? Eu acho que foi em agosto, né, que você bateu a foto? Então, primeiro eu vou mostrar aqui essa foto aqui, que é quando ele estava ativo, né, que ele funcionava até lá nos anos 60. E aí depois, essa foto aqui é um pouco mais recente, né, daí vocês podem ver ele parado lá já. Mas ainda, teoricamente, intacto. Intacto. Né? Aí depois, né, perto de agosto, que ele quebraram o vidro. Vocês podem ver ele já, não sei, já foi provavelmente um vandalismo, né, porque sumiu ali, né, sem explicação nenhuma, ninguém sabe dizer. E agora, né, o mais recente, tiraram a parte metálica. De repente, tiraram tudo ali, ficou só madeira. A estrutura de ferro ali, né? E aí toda a parte que era parte metálica dele, tiraram, sumiu, não sabe o que aconteceu. Ou seja, ficou mais difícil nesse momento, né? Exato, então. Né? E do jeito que ele já estava, né, com a parte metálica dele ali, eu pensei, se não quisesse, né, reativar, não tem jeito mesmo, nem nada, apesar que eu penso assim, dava para desligar, né, do Complexo Santa Cruz, ali, porque todo mundo critica dessa situação, porque realmente está uma forma abandonada, né? Não dá para utilizar mais aquele espaço lá. O prefeito está querendo até vender. Só te cortando, você já viu o funicular funcionando? Funcionando, não. Eu já vi uma vez ele subindo. Assim. Eu já vi, uma vez eu estava passando ali na Rio de Janeiro, faz muito tempo, né? Isso aí, nossa, nem lembro quando, mas eu vi ele subiu, ele foi lá em cima, depois
Ele desceu. Eu acho que eles estavam fazendo algum tipo de teste na época que o negócio ainda funcionava, né? E só aproveitando essa deixa aqui, o Rafael, o que seria preciso ali para ele voltar a funcionar? Eu sinceramente não saberia te dizer assim como é que está a parte estrutural dele ali. Não estou nem dizendo simplesmente da cabine, né? Como é que estaria outras situações, motor, como é que está a estrutura? O que seria preciso? Até o Rubens, né, Caruso, ele tentou entrar em contato com o dono, né, que fez, né, o funicular ali, e a família também queria até reativar, sabe? Queria fazer... Então, porque ali a parte estrutural ali, o motor tudo mais ali, dá para funcionar, tá intacto. Tá intacto. E dá para dar jeito. Só que o problema é que dizem, né, que ele tá para cair e tudo mais, mas é mentira, porque ele tá fixo lá. Não acha assim que se ativar ele vai desabar e cair de uma vez. É a mesma ele coisa, preso Rafael, com cabo de aço. Uma situação interessante também. O Complexo Santa Cruz, evidentemente que ele não está no seu melhor estado de conservação, tanto é que houve ali uma desocupação, né? O bombeiro inclusive falou lá que oferecia algum tipo de risco e tal. Mas pensa para você, um imóvel, um prédio daquele lá construído em cima de uma rocha, não tem risco de desabar, né? Um negócio daquele lá. Aquilo lá foi bem feito, né? A estrutura dele é que ela não foi bem conservada ao longo dos anos. É a mesma situação do funicular. Evidentemente que a gente passa em frente, a gente vê, né, o vandalismo ali que o equipamento sofreu, eles retiraram as placas de alumínio ali, por isso que eu perguntei do Rafael qual que seria a possibilidade de reativação dele. Seria muito complicado? Evidentemente que a gente já sabe agora que a estrutura ali da cabine, do vagão, vamos dizer assim, vai ter que ser refeita, né? Mas o Rafael está dizendo que o motor está em boas condições e o trilho ali que leva. Mas eu não posso dizer como uma total afirmação, porque também precisa de análise técnica, né? Não, talvez precise de uma manutenção, mas pode ser recuperado. Né? Manutenção no trilho ali também, naquela parte que tem ali que liga até embaixo, né? E porque até aquela... eu tentei uma vez entrar lá para poder tirar foto, mas por segurança mesmo e tudo mais, até por complexo mesmo, eles não permitem qualquer pessoa entrar lá. Então, entendi. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, né? Então, assim, é difícil dizer, né, o que seria necessário ali para reativar. Mas eu penso assim, se fizesse uma análise técnica ali e comprovasse que não tem como ativar, eu acho que fez, sim, parte da história, né? Tanto tempo que ele está ali, funicular, acho que mesmo se tirassem ele ali, expusessem ele em outro lugar, né? A gente até falei já outras vezes isso, né? Que a ideia de museu ferroviário, né? Tá na estação ali, deixar ele só a cabine exposta ali, já seria uma atração, né? Porque nem a gente tem aquela máquina, né? De pavimentação que está lá. De macadamizar, né? Macadamizar, então... Já é uma atração, o pessoal ali, daí deixa ele reformado, bonitinho, então já é uma coisa. Mas do jeito que está hoje, só desse jeito, essa madeira... Rafael, eu estou lembrando de outro detalhe aqui, guardado as devidas proporções e a grossíssimo modo, né, vamos colocar bem assim para diferenciar, você vê, Salvador tem um elevador Lacerda. Ele leva ali, é um elevador que leva a parte alta, a cidade baixa e tal. Isso. Ele faz aquele percurso turístico ali, né? É um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador. Verdade. Aqui, evidentemente que não é um elevador Lacerda, né? Mas poderia fazer, como o Rafael falou no primeiro bloco, né? Fazer também aquele transporte ali por conta da vista também, né? Você permite ali, você tem uma vista, né, da Serra de São Domingos, né? Então. Serra de São Domingos, você permite você ter uma visão ali panorâmica das termas Antônio Carlos, talvez ali um pedaço da Praça Pedro Sanches, entendeu? Seria uma coisa interessante, né, para se explorar turisticamente. E eu te perguntei agora há pouco o que seria preciso para reativar em termos de manutenção, em termos de estrutura, mas eu acho que tem uma coisa além de estrutura e manutenção para reativar o funicular. Vontade política. Ah, sim. Exatamente. É o que mais precisa, né? É o que né? mais precisa. Porque se houvesse vontade política, com certeza esse funicular já poderia ter sido reativado. E só para a gente completar o programa, o Rafael, por incrível que pareça, a prefeitura contratou um plano de mobilidade urbana,
né, por R$600 mil, e o funicular foi solenemente ignorado da mesma forma que o monotrilho. Né? Todos os formas ferroviários, infelizmente, não foram tratados nesse... Não vou nem entrar no mérito do trem, né? O trem nem... Não, só questão do trem, aqui, porque né? o trem mesmo ele seria turístico, né? Mas assim, existem outras formas, né, ferroviárias, né? O VLT, né, que pode passar ali para outros locais da cidade. Funicular mesmo, existe funicular, que nem em Santos, por exemplo, tem um funicular lá que ele passa assim uma vista que seria que nem, por exemplo, Serra São Domingos, né? E eu acredito ser que funicular podia ter vários lugares aqui na cidade, porque o tanto de morro que a gente tem, né? Subida em vários lugares, então... Inclusive a gente já tem um programa de morro aqui, né? Exato, então. Mas assim, existem pessoas que moram assim, em locais altos aqui na cidade, né? Então o pessoal tem a pé, então é difícil, né, subir todo esse caminho aí. Então até mesmo ali onde tem o teleférico, né, podia, por exemplo, assim, uma ideia, eu colocar um funicular que subisse a partir da Fonte dos Amores e subir próximo da trilha que tem do Cristo e chegar lá. Seria uma atração que é até mais segura, porque o teleférico, apesar de ele já ser famoso e tudo mais, e muita gente gostar, ele tem esse risco que aconteceu de ele ter caído, né? Não estão trabalhando para ele não acontecer de forma alguma, mas aí no caso, mas corre o risco. Mas ainda. No caso do teleférico, a cabine acabou caindo ali, porque ele estava, vamos dizer assim, voltando de marcha ré, num ponto em que não poderia se voltar. E por estar voltando dessa maneira, o gancho ele não ficou acoplado ao cabo. Então essa que foi a causa do acidente na época. Não foi necessariamente a chuva, não foi necessariamente o vento, não foi necessariamente uma falha mecânica. Foi ali uma condução possivelmente errônea naquele momento. Que nem o Pedro Nogueira, né, explicou pra gente no programa, até que vocês podem ver no programa sobre o teleférico, né? Foi uma entrevista que ele falou bastante sobre. Então, vamos pensar, né, o que a gente pode um dia, né, pela cidade aí, a reativação do funicular, talvez até outros pontos que poderia ter funicular, né? Vamos torcer, na verdade, né, o que a gente pode pela cidade aí. Esperamos que ele seja aí reativado ou exposto, alguma coisa e preservado, né? Porque do jeito que está não pode ficar de forma alguma, né? Rafael, para a gente encerrar o programa de hoje, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você sabe a resposta, eu imagino que quem está nos assistindo também tem essa dúvida. Qual que é a capacidade do funicular de transporte de pessoas? Uma? Duas? Ali, pelo que eu vi, pode ter 4 pessoas. Até 4 pessoas. Então seria a cabine do bondinho. Praticamente isso. Mas assim, geralmente, do jeito que vai ali, a pessoa vai só de 2, né? Então um parzinho de pessoas. Um casal. Um casalzinho, né? Seria uma subida romântica, né? É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do Resgatando. Quem quiser assistir mais uma vez ou assistir pela primeira vez, esse vídeo vai ficar postado de forma permanente aqui na nossa aba Vídeos no Facebook. Também vai estar disponível na página do Jornal da Cidade lá no YouTube, digita no campo de busca Jornal da Cidade TV, você vai cair no nosso canal, se inscreva e também no nosso site jornaldacidade1.com.br vai estar disponível lá no link Jornal da Cidade TV. Rafael, até semana que vem. Até semana que vem. Até lá.